Oi. Ok. Tá. Ok. Então, estou no ar. Estamos no ar. Pessoal, boa tarde. Pessoal na internet, boa tarde aqui. Boa tarde! Nossa, que animação. Olha, eu muito feliz com todo mundo aqui, com essa animação toda. Na verdade, por quê? Porque é um momento muito especial, um momento onde a gente vai reunir, trazer para cá uma das maiores figuras hoje da gastronomia brasileira. Maiores em vários sentidos. Ele é alto, ele já é alto por si só, mas não é isso. Esse homem, ele quebrou um dos maiores paradigmas do Brasil. Ele conseguiu fazer com que a cozinha nordestina, a cozinha do sertão, virasse um ícone nacional e internacional na periferia de São Paulo, num restaurante de base, num restaurante de origem, um restaurante raiz, de família. E com isso, ele criou algo que é muito diferente. Ele fez um restaurante, o restaurante é o centro de uma atividade que transforma o seu entorno. Este é o verdadeiro exemplo do que é um restaurante. Este é o verdadeiro exemplo da palavra restaurar, que vem o que é o restaurante. Então, todos vocês que fazem gastronomia, todos vocês que são cozinheiros, todos vocês que escolheram essa profissão, saibam que vocês vão ter agora, na frente de vocês, o maior exemplo vivo hoje no mundo. Eu reputo isso mesmo, de alguém que faz um exemplo, que fez do seu propósito de vida, da sua profissão, a coisa mais, um propósito mais integrado dentro da sua comunidade. Ele, há 2 anos atrás, ele fez uma palestra no Mesa Tendências, ele e a Adriana Salai, a mulher dele, e eles apresentaram uma tese que é exatamente isso que é a coisa mais importante para mim hoje, e para Prazeres da Mesa, e eu acho que deveria ser para toda a gastronomia. O que é melhor? Eu vou repetir as palavras dele, porque isso eu acho que é necessário. O que é mais importante? Ser o melhor restaurante do mundo ou ser um melhor restaurante para o mundo? E é exatamente isso. É exatamente isso que o Mocotó e a família Mocotó e o Rodrigo Oliveira e a Adriana Salai e toda a família que está em volta deles fazem um restaurante melhor para o mundo. Com vocês, o grande Rodrigo Oliveira. Obrigado. Vocês viram que ele tentou me fazer chorar, né? Ele conseguiu. E aí, pessoal, olha, estou arrepiado, quem está aqui perto está vendo. Não estava esperando essa acolhida. Sempre fui muito recebido, muito bem recebido na Paraíba. João Pessoa já tive algumas vezes aqui. Mas dessa vez, estando aqui, vindo falar de gastronomia, no evento da Prazeres da Mesa, com a bênção do professor Onildo Rocha, tendo aqui Ana Rita Suassuna, mestre Carlos Ribeiro, tantos paraibanos talentosos, que me inspiraram, me ensinaram muita coisa. Então é um dia muito especial para mim. Obrigado por fazerem parte disso. Obrigado por essa acolhida, por essa recepção. Olha, aí. Esse é um apoio, gostei. Olha, aproveitando que eu já esqueci absolutamente tudo que eu ia falar, eu vou contar o que eu pensei para hoje, para essa conversa. Eu não vou chamar de aula, porque não sou um professor. A aula quem dá é o Onildo, é Dona Ana Rita, é Carlos Ribeiro, tanta gente talentosa que tem aqui.
Mas dessa conversa, o que eu pensei foi contar um pouco da nossa cozinha, como que a gente entende e trabalha essa cozinha sertaneja e ilustrar com duas receitas muito simples. E aí eu pensei em trazer algo inédito, uma coisa que eu tenho certeza que vocês nunca viram, nunca provaram, que é cuscuz, certo? Não, né? Já comeram cuscuz e quando eu contei em casa, pensei, vou fazer um cuscuz. Vou fazer um cuscuz na Paraíba. Você tem essa audácia? Aí eu falei, não, calma, né? Não tenho a menor pretensão de ensinar qualquer pessoa a fazer cuscuz, ainda mais um paraibano. Mas eu sei que tem gente de fora da Paraíba aqui também, porque eu estava almoçando e encontrei com gente do Rio Grande do Norte, do Ceará, de Pernambuco, aqui, Bahia, então, Alagoas, Brasília para mim é um pedacinho do Nordeste, né? Que tem tantos nordestinos. São Paulo, tipo a ONU, né? Tem um mundo todo aqui. Aí eu vou contar já para vocês me perdoarem de antemão por que eu vim fazer cuscuz aqui, que eu sei que todo mundo faz e faz muito bem. Primeiro, para falar de um produto muito especial. Primeiro, porque eu sei que todo mundo gosta de cuscuz. Se não gosta de cuscuz, não é boa gente. Isso eu sei, não tenho medo de falar aqui. Segundo, porque eu queria apresentar um produto, um flocão de milho crioulo vermelho, que a gente fez com uma parceria de uma cooperativa no sertão da Bahia com um produtor de sementes crioulas em Minas Gerais. Então, a gente tinha um produtor que nos atendia com produtos incríveis, fubá, canjiquinha, milho de pipoca, vermelho, preto, azul, amarelo, de todo jeito. Só que cuscuz a gente come todo dia, né? Ou quase todo dia, às vezes 3 vezes por dia. Mas não é todo dia que você faz xerenho, não é todo dia que você faz um angu, uma polenta. E ele, de repente, estava lá com toneladas de milho, que ele estava tendo que vender como milho de ração. Vendia a preço desse milho commodity para dar para galinha, para porco. E me ligou e falou, Rodrigo, não sei o que fazer, o que a gente faz com esse milho? Vai ter que dar de graça, né? Porque é caro produzir coisa boa, né? Então, ele vender como commodity era muito dolorido para ele, foi muito dolorido para mim. E eu falei, por que a gente por que vocês, né, não investem, fazem uma estrutura para processar, fazer flocão? Tenho certeza que se faz um fubá melhor, vai fazer um flocão melhor também do que o milho convencional. E aí ele falou, olha, a gente já pensou nisso, mas é muito caro, é um investimento muito grande, não dá para o nosso porte. E eu pensei, olha, eu conheço um pessoal no sertão da Bahia que só faz milho não transgênico, orgânico, e que tenho certeza que adoraria conversar com vocês. E a gente fez essa ponte entre o sertão da Bahia com o interior de Minas Gerais, conseguimos levar 30 toneladas de milho vermelho para lá, fizemos 3 lotes, né, o primeiro experimental, aí deu certo, o segundo um pouquinho maior, deu mais certo, aí falamos, nossa, vamos arrasar, vamos fazer agora um lote enorme, durou 1 mês, acabou. O último pacote dessas 30 toneladas, é esse aqui, ó. Aqui, ó. Isso daqui foi o único que sobrou e a gente trouxe para de Irecê, na Bahia, da Copa Irecê. Olha só, vou até aproveitar esse farelinho aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Acho que... Cadê aqui? Olha só. O milho crioulo vermelho, ele não é só mais bonito ou diferente, ele é mais nutritivo, tem 5 vezes mais ferro, sei lá, 10 vezes mais zinco, é rico em fibras. Obviamente não tem nenhum transgênico, é um milho ancestral. E é delicioso. Porque como cozinheiro, eu fico muito feliz de apresentar coisas nutritivas que são boas para a gente, são boas para o meio ambiente. E normalmente as coisas que fazem mais bem para a gente fazem bem para a natureza também. Mas se não for gostoso, para um cozinheiro é muito menos interessante, né? Então, o ideal é que seja gostoso também. Não vou nem desperdiçar nesse pouquinho aqui.
E aí pensei, vou apresentar o milho crioulo, que logo, logo... e qual que é a beleza desse projeto? Ficar transportando milho lá de Minas Gerais para a Bahia dá trabalho, tem custo, gera poluição. Então, essa não é a meta. O que o Lucas, que é o criador do Projeto Crioulo, fez? Levou as sementes para a IDC, para o entorno, levou toda a tecnologia que ele desenvolveu ao longo de 15 anos de melhoramento genético, manejo, cultivo, e agora os produtores da própria região estão produzindo milho que é mais resistente, que depende menos de química, de defensivos, que tem um valor agregado maior, porque o preço que ele consegue por 1 quilo de feijão, de milho crioulo é maior do que pela mesma quantidade do milho convencional, um milho de alta produtividade e feito na Bahia. Então a gente pensa que se a gente conseguir construir um mundo com mais pontes e menos muros, ganha todo mundo. Ganha o produtor lá, que tem um produto de alto valor agregado, em que ele fique independente, que ele não tem que comprar todos os anos semente do mesmo lugar para usar os químicos que ele tem que comprar da mesma pessoa. Ou seja, ele tem um produto onde ele ganha autonomia, soberania, onde ele se liberta desse ciclo, né? Porque aí ele faz o primeiro ano, aí no segundo ano ele tem que comprar a mesma semente, só que ele tem que usar um pouco mais de química, de adubo, porque senão ele não vai ter o mesmo rendimento, a semente é muito cara, se não der rendimento ele não consegue pagar as contas. Então olha o que tem dentro de uma tigela de cuscuz, né? Às vezes tem a soberania alimentar, a independência de toda uma comunidade. Então por isso que eu me atrevi a trazer cuscuz aqui. E aí pensei também em mostrar um jeito que a gente tem trabalhado cuscuz, e cuscuz fica bom com tudo, né? Tem gente que come com leite, tem gente que come com bode guisado, com ovo, com queijo coalho. Já vi uma pessoa comendo com Nutella. Deus me livre. Quem sou eu para censurar, né? Mas deveria ter um limite, né? Ô, Tadeu, fala um pouquinho desse flocão aqui, já que você falou que ia me apresentar e agora se apresenta para mim e para todo mundo aqui. Bora, capricha. Tem um microfone perto aqui, ó. Tudo bom, gente? Boa tarde. Não era essa a ideia, não, mas vamos lá. A gente trouxe aqui para presentear o nosso grande chefe, Rodrigo, os produtos da paixão. Nós temos aqui o fubá fino, o xerém, né, canjiquinha, para quem eu, como sou de Minas, e o flocão. Também são produtos orgânicos da agricultura familiar, são de sementes crioulas, produzidos na região da Borborema, do cinturão verde da Borborema. Esses produtos são de origem da região de Solânia, da cidade de Solânia, pertinho aqui de Bananeiras. Então, esse cuscuz, por exemplo, que eu dei agora, está sendo vendido aqui na farofa, né, ali, ó, Quitandas da Borborema, do lado da Delícias de Quixaba. Ele é um cuscuz orgânico de milho crioulo, que tem uma coisa completamente diferente desses cuscuzes que a gente vê na indústria, que é principalmente o cheiro. Quando a gente vai cozinhar, né, ele incensa todo o ambiente. Não é a minha memória afetiva, sou mineiro, não tenho esse costume de cuscuz todos os dias. Mas quem tem essa memória afetiva, com certeza, ao sentir o cheiro, vai evocar essa memória. Você é novo, você aprende ainda. Tem esperança. Mas tem 10 anos de Paraíba e como cuscuz quase todos os dias, então. Tá? A SPTA é a parceira que apoia cuscuz, sementes da paixão, flocão da paixão, xerém da paixão e fubá da paixão, presente para você, nosso chefe, das nossas parcerias. Obrigado, pessoal. Parabéns, parabéns. Obrigado, Tadeu. Obrigado, Tadeu. Pessoal, vou começar falando de uma receita. Eu não sei se vocês têm apetite, devem ter comido muita coisa boa, mas a gente queria que vocês provassem algumas coisas. Então, eu vou mostrar uma receita que é a primeira que a gente vai degustar, que é um cuscuz que nasceu de uma brincadeira fazendo lanche da escola das crianças. E, obviamente, a receita não é a coisa mais importante que a gente tem aqui, né? E eu gosto muito de uma coisa que eu ouvi de um cara muito sabido, que ele fala assim:
a receita tem tudo, menos o essencial. Não é bonito isso? E ele disse isso parafraseando um maestro, que disse assim, uma partitura tem tudo, menos o essencial. Quem já fez escola de cozinha aqui? Quem já fez gastronomia? Caramba, todo mundo, cara. Então, ó, tudo bem, chefe? Bem-vindo. Mas eu sei que quem manda mesmo é esse aqui, ó, que tá no colo. Ó, se eu estiver mentindo, por favor, me corrijam, tá? Na escola de gastronomia, estava todo mundo lá, sei lá, 20 pessoas, às vezes 30, cozinhando ao mesmo tempo, com os mesmos ingredientes e as mesmas receitas. Tinha ou não tinha, no final, 20 resultados diferentes, 30 resultados diferentes. Cada um coloca uma coisa sua ali, um olhar, um jeito, que é único. E você vai fazer a mesma receita no mesmo lugar, com o mesmo ingrediente, e o resultado vai ser diferente. E às vezes você não consegue nem explicar. Oh, aquela tia que faz aquele bolo, aquela receita, que já ensinou todo mundo ficou assim olhando até o final para ver se não colocava uma coisa escondida, e ninguém faz igual, não é? É porque o essencial não está na receita. Não é a receita o mais importante. Então isso daqui, que não é o mais importante, nasceu de uma necessidade, a necessidade da mãe da invenção, não é? Fazendo um lanchinho para as crianças, Pedro, meu filho, comedor de cuscuz, falou, pai, quero levar, dia do lanche comunitário, né? Quero levar cuscuz para a escola. Falei, pô, me lasquei, né? Cozinhar para 50 crianças, então como é que vai fazer cuscuz e levar um potinho de cuscuz, um potinho para cada criança, uma colher para cada criança, e não sei o que lá. Aí eu pensei, meu Deus, como é que eu vou fazer? Aí eu falei, e se eu fizesse o cuscuz com um pouquinho de goma? Não sei se alguém aqui já fez. Minhas tias faziam, encontrei algumas pessoas que falam, eu aprendi com a minha mãe, com a minha avó. Eu sempre ponho um pouquinho de goma no meio do cuscuz para ele ficar mais... tem um monte de gente. Tapioca, né? Goma de tapioca. Outra ali, tem um bocado de gente que conhece, para ver que eu não estou ali, para ficar mais ligadinho, um monte de gente, inclusive uma pessoa bem jovenzinha ali, atrás, falando sim, sim. Então, colocava um pouquinho de goma. Falei, eu vou colocar um pouquinho de goma, né, para fazer. Aí fiz um teste lá, coloquei um pouquinho de goma, e aí ele fica ligadinho, aí coloquei em umas forminhas quadradinhas, como um dadinho de tapioca, mas, enfim, não era essa a intenção. E aí ficou enformadinho, só que ficou meio seco. Falei, putz, grilo. E também, aí se molhasse depois, ele começava a desmanchar. Falei, como é que eu faço cuscuz ficar molhadinho, estruturado e tal? Resolvi usar tapioca, goma, né? Só que noutra textura. A tapioca granulada, a mesma do dadinho de tapioca, a mesma do pudim de tapioca. Vocês conhecem essa tapioca grossinha, que parece um xerém? Conhecem, né? Já usaram. Porque quando a gente hidrata o cuscuz, a gente, pelo menos a gente sentiu que essa é a melhor maneira, a gente usa uma parte de farinha, uma parte de água, no peso, né? Então, se eu for hidratar 500 gramas de cuscuz, a gente percebeu, fazendo com mais, com menos, que 500 gramas de água dá sempre um bom resultado. Uma parte de cuscuz, de flocão, uma parte de líquido. E aí assim eu fiz. Hidratei uma parte de flocão, uma parte de líquido, e peguei a tapioca e hidratei com 2 partes de leite. E se eu fizesse isso no flocão, se eu dobrasse, ele ia ficar uma goma, né, tipo uma polenta. E aí, isso daqui, exatamente essa quantidade de tapioca granulada, virou essa goma aqui, essa maçaroca maluca aqui, mas super hidratada. Aí que eu pensei, se eu misturar isso, vai ficar, super macio, hidratado, cremoso, e ficou. Só que eu pensei, né, cozinheiro vai sempre pensando, mas quero fazer essas crianças paulistas, besta, que nunca comeram cuscuz, pirar no cuscuz. Vou pôr queijo, né? Lógico. Então. E aí fiz uma mistura de... Tudo bem. Ela falou que não vai ter degustação para ninguém e que depois vão ganhar um voucher para provar no Mocotó. Foi isso? Não, então eu entendi errado, desculpa.
Olha, aí aqui a gente fez uma mistura de um queijo mineiro, um Minas padrão para dar aquela liguinha naquela coisinha puxenta, e um queijo coalho paraibano, maravilhoso. Olha aqui, que vale. Queijo de coalho que é feito em, vou descobrir aqui, Itabaiana. Olha só. Obrigado, vai ganhar uma tapioca depois. Obrigado. E ó, o queijo processado aqui já estão os 2 queijos misturados. Poderia ser só queijo de coalho, eu já fiz também, mas eu misturei para dar justo aquela coisinha puxenta que o queijo de coalho não tem, né? E também a gente já fez só com o Minas padrão, aí ele fica muito ligado. Então, ou só queijo de coalho, ou uma parte de queijo de coalho, uma parte de um queijo que derrete assim. Aí olha essa mistura como vai ficar. Será que eu estou ajudando aqui? Ó? Ó. Até o final eu aprendo. Muito bem. Ó, aí é só desmanchar aqui essa goma de tapioca que está super hidratada, misturar. Eu hidratei o flocão, já coloquei um pouquinho de sal. Eu hidratei a goma, já coloquei um pouquinho de sal também. Eu gosto de colocar sal sempre no começo, que é para esse sal também, conforme a água vai hidratando, já penetrar. Eu acho muito mais prático e com resultado melhor do que molhar primeiro e salgar depois. Eu já vi gente cozinhando cuscuz e depois salgando. Salga também, mas eu acho mais gostoso quando a gente salga antes. Olha só. Sabe os pratos que a gente vai usar para empratar? Onde estão? E aí, vou contar para vocês uma coisa que eu aprendi com uma chefe maravilhosa chamada Irina Cordeiro. Quem conhece Irina? Tem um restaurante em São Paulo maravilhoso chamado Cuscuz da Irina. Então, alguma coisa de cuscuz ela deve entender, né? Aí, fui lá eu, no Cuscuz da Irina, comer cuscuz. Cresci comendo cuscuz. Sou filho... Eu deveria ter me apresentado melhor, né? Eu sou chefe de um restaurante chamado Mocotó, em São Paulo. Restaurante de cozinha sertaneja, fundado pelo meu pai, um pernambucano, lá do interior, de longe, lá no sertão do Pernambuco, que foi para São Paulo, como milhares de outros, fugindo da fome, da seca. Chegou sem nada, montou uma Casa do Norte, que era esse empório que vendia, né, secos e molhados. Esse empório virou um botequinho por causa do sucesso de um prato, caldo de mocotó. E ele cozinhava mocotó, tripa, passarinha, bucho, não porque era cool, porque era a única coisa que ele podia comprar no momento. Às vezes nem era comprado, né? Os feirantes davam, porque aquilo sobrava. E aí, a partir desse caldo, dessa receita, tão simples, esse botequinho foi ganhando fama e ganhou as primeiras mesas, virou um restaurante e tal. E eu cresci nesse meio, então comia cuscuz em casa, comia cuscuz no restaurante e achei que sabia fazer cuscuz. Tá. Minha mãe fazia em casa, minha avó fazia. E aí um dia fui lá no Cuscuz da Irina, e não tem muito tempo, deve ter uns 2 anos, mais ou menos. E aí, como que a gente fazia em casa? Hidratava o cuscuz e a gente só começou a medir quando foi fazer no restaurante, porque você faz um pacotinho, eu perguntava para minha mãe, quanto põe de água? Ela, o suficiente. Mas, quanto? Até ficar molhado. Pô, mãe, ajuda, né? E se perguntasse para ela, ela não fazia ideia, era pura intuição, puro coração, nunca errou. Nunca errou. Só que aí você vai fazer no restaurante, né? Aí chega para o cozinheiro e fala, preciso que você hidrate 10 quilos de flocão. Quanto de água, chefe? O suficiente. Não ia funcionar, né? Aí a gente começou a testar, porque é diferente quando você está fazendo, né, uma quantidade enorme de comida. A gente chegou em 1 para 1.
E aí a gente vai fazer uma farofa, por exemplo, tem uma farofa que eu adoro, que a gente refoga cebola, carne de sol feita na casa, obviamente, um pouquinho de pimenta de cheiro, pimenta dedo de moça, na manteiga de garrafa, e aí junta o cuscuz ali, aí depois cheiro verde, uns cubinhos de queijo de coalho. Nossa, é uma refeição, adorava. E cozinhava o cuscuz e ele estava pronto para ir para a receita. Aí cheguei para comer na Irina e comi um cuscuz assim, fofinho, delicado, que desmanchava na boca. Eu falei, danada, o que ela faz aqui, né, com esse cuscuz? E aí, conversando com ela, faço normal. Eu falei, como é normal? Aí ela disse, eu hidrato, eu cozinho, e quando sai da cuscuzeira, aí eu boto mais água fervendo. Aí eu falei, oxente, presta não. Vai virar um pirão, vai virar uma coisa, mas isso não vai virar coisa. Não, pode botar. Eu falei, quanto? Ela fala, mais. Hoje a Tirina é uma chefe, calma. Aí ela falou, pode colocar a mesma quantidade que você colocou para hidratar. Então, você está cozinhando 500 gramas de cuscuz, você hidratou com 500 gramas de água. Quando sair, você coloca mais 500 gramas de água, fervendo. Falei, não vai dar certo. Mas eu falei, ela está tentando me enganar, mas fui fazer em casa, não é que deu certo, eu não tive coragem de fazer no restaurante, né? Não é, mas eu fiz em casa, eu falei, filha da mãe. Por quê? Tá vendo? Um monte de gente falando que nunca viu. Eu nunca tinha visto. E ela falou, não, é o jeito que a gente faz em casa. Eu falei, na minha casa não. Por quê? Mas aí eu falei, não, a gente faz isso mesmo. Porque nordestinos, me digo, quando você vai comer cuscuz, você tirou ele e colocou no prato de manhã, o que você faz? Você não joga uma conchada de leite quente em cima, fervendo? Eu falei, pô, a gente faz a mesma coisa, só que com leite, né? Só que algumas receitas, em alguns momentos, por exemplo, eu vou usar o cuscuz para fazer uma farofa, para fazer um cuscuz composto, né? Como esse. Talvez eu não queira o leite, talvez o sabor do leite não vá acrescentar, pelo contrário, né? Talvez ele vai deixar o cuscuz mais pesado e conflitar com os outros sabores. Pô, a água é uma resposta perfeita. Quantas vezes a gente estava... Tem 2 meninos do restaurante aqui, do Balaio, que é o nosso restaurante no IMS, na Avenida Paulista, e o Mocotó, que é o Gabriel e o Adriano estão lá. E muitas vezes a gente está encrencado numa receita, não consegue ajustar o sabor, ou tem um problema na textura e tal. E a resposta é água. Às vezes falta água, às vezes é tão concentrada, é tão intenso, que você não consegue perceber. Aí você alonga, aí você pensa, vai ficar... Não, aí você começa a sentir os sabores. É muito, muito maluco. Eu vou dar um exemplo, porque tem um monte de cozinheiros aqui, pode ser interessante. A gente estava fazendo uma croqueta, sabe, aqueles croquetezinhos, né, espanhóis, feito meio como um bechamel. Uma croqueta de alheira, sabe, um embutido português, né, de porco, frango, alho, miolo de pão, recheado com um cubinho de carne de fumeiro, que é aquela carne de porco defumada do Recôncavo Baiano, empanado, frito, com uma maionese de pimenta biquinho, delicioso. Só que a gente comia, era gostoso, mas não era extraordinário, assim. E eu falei, puta, o que é? Acho que essa massa está seca. Vamos colocar leite? Não, vamos pôr só água. Então tinha a massa da croqueta, a gente aumentou a hidratação em uns 30%, 40%. Água, gente, água. E assim, o sabor era como se a gente tivesse colocado caldo quinoa, sazon, aginomoto, tudo junto. Água, só água, só água. E aí eu pensei, isso é o melhor caminho para o cuscuz dentro do restaurante, né? Para essa abordagem. Claro, se eu estou fazendo café da manhã em casa, o que eu faço? Eu cozinho cuscuz e aprendi com uma Suassuna também, não vou tomar o crédito para mim, né? Jane Suassuna, que ela cozinha o cuscuz, tira ele pelando, aí já põe numa tigela, leite quente, manteiga, deixa lá soltinho, então todo mundo já se serve, o cuscuz está temperadinho. Então, caso eu hidrato com leite, dependendo da ocasião, mas no restaurante,
Eu achei a coisa mais incrível essa. Quem já conhecia? Ó, não é para mentir não, mas quem de hidratar com água fervendo depois. Olha, deve dar. Ó, e quem já comeu cuscuz? Quem já comeu cuscuz alguma vez na vida? 100% já comeu cuscuz. Acho que uns 5% já conhecia isso. E aí, por exemplo, tem uma menina da Bahia que trabalha com a gente lá e contou para a mãe dela, perguntou se ela já tinha visto. Não tinha visto. E aí a mãe dela adorou e está fazendo lá, no sertão da Bahia, lá no Pereira, e não sei o quê. E eu pensei, nossa, eu vou contar para todo mundo. Perguntei para a Irina se podia, se era o segredo. Ela falou que não. Aí eu vou mostrar, ó, como fica o cuscuz, ó, já cozido, já hidratado com a água fervendo. Estão conseguindo ver? Não, acho que eu pedi para os meninos colocarem manteiga. Eu não sei. Colocaram manteiga aqui já. E aí você poderia temperar com manteiga de garrafa, com manteiga integral. Aqui a gente usou manteiga integral. Mas olha isso, gente. Não parece um pirão, né? Nem parece um angu, não é? E a gente pensa, por exemplo, isso daqui eu vou servir com uma carne de sol na nata, que é uma coisa, que é outra ousadia, né? De falar de carne de sol na nata aqui. Mas tem um motivo. É porque eu aprendi a cozinhar com nata, a olhar para a nata como ingrediente aqui na Paraíba. Numa viagem que eu fiz há mais de uns 20 anos, mais ou menos, saí de carro pelo Nordeste, parei no mercado central. Na época, a nata, eu fui há pouco tempo, da última vez que eu vim, a nata toda nos potinhos, bonitinho. Quando eu fui, há tantos anos, a nata era vendida a granel, tinha uns potes assim lindos. Aí tinha nata branquinha, tinha nata amarela, tinha uma nata douradinha. Eu falei, meu Deus, eu vou chorar aqui. Então, a coisa mais linda, e eu provava e cada uma tinha um gosto. Aí, visitando, né, os restaurantes, conversando com os cozinheiros, todos aqueles preparos enriquecidos com nata, que na minha região, lá no Pernambuco, não era comum. Aí eu falei, nossa, eu preciso aprender a cozinhar com nata. Aí tem um prato lá no restaurante, que é um baião de dois, que tem uma cara assim de rubacão, né, que eu já comi aqui, delicioso, feito com uma carne de sol de Angus, compota de cebola roxa e crocante de queijo de coalho. No Esquina, que foi nosso restaurante mais premiado de todos os tempos. Do primeiro dia, ficou aberto por 5 anos. Ganhou uma estrela Michelin, entrou na lista do 50 Best, foi nosso restaurante mais premiado. Do primeiro dia ao último dia, o prato mais vendido foi um baião de dois com nata, essa carne de sol, assada na brasa, compota de cebola roxa, né, um agridoce ali, bem fresquinho do lado, crocante de queijo de coalho. E com certeza é o prato que ajudou a trazer notoriedade para o restaurante, e é o prato que eu devo 100% às coisas que eu aprendi aqui na Paraíba. Então, por isso que eu estou servindo aqui cuscuz com carne de sol. Tá, não, mas eles podem terminar. Será que já tem para degustação? Porque o povo está com fome. Deixa eu ver aqui. Pode. Os meninos sumiram. Ó, gente, vamos todo mundo pro bar do Flávio depois. A primeira rodada é por conta da Mariela. Ó, deixa eu usar rapidinho, então. Ó, pessoal, vou só mostrar aqui, ó. Olha como fica soltinho o cuscuz. E aqui tem... Eu fui honesto com vocês, né? A gente tinha um pacote de cuscuz de milho crioulo. Não tinha mais na fazenda, não tinha mais em lugar nenhum. Então, um pacote de milho crioulo. Então, a gente misturou aqui o milho crioulo com o cuscuz da Copirecê, o tradicional, que é não transgênico. E aí aqui, ó, a carne de sol na nata, carne de sol mesmo, né? Que a gente salga, cura no restaurante. E a gente começou a cozinhar com vegetais. E descobriu, quero que vocês testem em casa.
de colocar para cozinhar junto, depois que você já cozinhou a carne, já desfiou, que você vai incorporar a nata. A gente faz refogado de cebola, com um pouquinho de pimenta de cheiro, um pouquinho de cheiro verde. E aí a gente coloca, cortado em tirinhas, como se fosse desfiado, repolho junto. Teve alguém que fez assim aqui. E o Nildo falou a mesma coisa. Falou, isso não vai prestar, não. Eu falei, você vai provar, e vocês vão provar também. O que acontece? Nata é delicioso, né? É muito bom. Carne só é delicioso, né? É muito bom. E manteiga. Só que isso não sacia a gente plenamente, porque a gente precisa de fibras, né? Precisa de nutrientes. Então, para 1,5 kg de carne de sol desfiada, a gente coloca 1 kg de repolho cortadinho. Lembra aquela coisa que eu falei da água, do líquido, da umidade que faz aparecer? Porque a umidade da carne de sol é quase nada. A umidade da nata é quase nada, né? A nata é quase só gordura. Então falta umidade. E a gente pensando, o que ele vai fazer? O que vai fazer para continuar cremoso? Falei, um vegetal. Qual vegetal? Aí testamos. E aí, repolho, que é super carnoso, assim, repolho branco, nutritivo, bom para digestão. E aí a gente começou a fazer o nosso cozido de carne de sol com um pouco de repolho, que deixa super gostoso, molhadinho na boca, leve, só que não fica... É a carne de sol, ela é protagonista, mas o repolho ele levanta a carne de sol. E a gente serve nosso cuscuz lá com uma granola de milho, que a gente faz na casa. Vê se acha que tem chance de ficar bom isso. Aí tem farinha de milho, flocos de milho, aquele milho crocante, né, que às vezes a gente encontra no fornecedor como milho peruano, aí sementes, um pouco de manteiga de garrafa, um pouco das nossas especiarias e tal. Então isso daqui enfim, para mim uma refeição completa, porque tem todos os nutrientes do flocão, tem a carne, tem os vegetais, tem a nata, tem texturas, né, tem a untuosidade, a cremosidade da carne de sol aqui, tem o crocante da granola, do milho, ou seja, mas ainda assim é milho, carne, nata, todos os sabores do sertão, mas com algumas camadas. Aí agora, ó, que eu estou aqui com a forminha... Rodrigo, esse daí vai para a foto? Esse daqui vai para a foto. Tá, a gente pode tirar daí? Pode tirar. Tá com medo que alguém roube, Mariela? Esse povo é educado demais. Eu posso comer no caminho? Não. Tá bom. Pode falar que se já tiver a degustação começada... Não, sabe, eu vou te explicar como é que nós vamos combinar, que são 2 pratos. Então, quem está sentado, quando acabar, a pessoa pega e sai. Vai escolher um. Porque assim, pode ser que todo mundo consiga, pelo menos, pegar um. Então eu vou acabar logo para dar tempo do povo comer. Tá. Eles vão. Mas quem está sentado... Opa, errei. O combinado foi quem estava sentado aqui. Sim, mas aí como ele vai fazer 2, então... Quando os primeiros a saírem são os que estão sentados, pega o prato e sai. Mas vai escolher um só, para que assim os outros possam experimentar o outro. Escolhe qual você quiser, mas é um dos 2, tá? Bem, eu não sabia desse combinado, mas o meu combinado com vocês quando forem ao Mocotó, lá em São Paulo, são meus convidados para comer cuscuz e ladinho de tapioca. Assim ele quer ser político, não é possível. Pessoal... Rodrigo para presidente. Vai ter cuscuz todo dia. Pessoal, a gente usou uma forminha de silicone, quadradinha assim. Lá em casa, essa não é a que eu usei em casa pela primeira vez, era uma forminha de gelo com cubinhos assim. E aí você enche todos, os quadradinhos aqui, na panela de vapor, 5 minutinhos, um pouquinho mais, de repente. Se tiver muito vexado, põe no micro-ondas 1,5 minutos.
1 minuto e meio, ele cozinha instantaneamente. Você desenforma, você vai ver. Pode trazer um dadinho, por favor? Ó, pode trazer... Pode levar isso aqui, ó, se quiser. Para quê? Pra lá, Aí pra traz dentro? nesse pratinho aqui uns quatro dadinhos de cuscuz. Pode levar isso aqui, caso eles queiram. Vamos fazer tudo isso, vai dar para todo mundo comer tudo, você vai ver. Sempre dá, né? Na casa de nordestino sempre dá. Meu pai conta uma história do cuscuz que me emociona sempre. Ele fala que na casa dele, 14 irmãos, mais o pai e a mãe faziam um cuscuz. Um cuscuz era uma refeição, né? E era muitas vezes a refeição. Tinha um pouquinho de leite. Quando conseguia ovos, era, sei lá, 5 ovos para 16 pessoas. E ele falava que se chegasse qualquer pessoa, absolutamente qualquer pessoa, ia comer também. Obrigado. E é isso, né? Na casa de nordestino ninguém sai com fome, não é? Porque não é dar o que está sobrando. É dividir o que a gente tem, né? Essa é a diferença, não é? Pessoal, e aí que a gente... Olha só que fofurinha. O dadinho. Bastante queijo, tem aquela gominha de tapioca hidratada com leite. Ele está aqui todo fofinho. Pedro fez sucesso na escola. Nossa, o tanto de mensagem que a gente recebeu das mães lá e dos pais falando, nossa, agora meu filho quer comer cuscuz em casa aqui. Não, é muito legal mesmo. As pessoas falam, mas como fez? O que foi? E as crianças realmente não conheciam cuscuz. Não conheciam cuscuz. Vê se tem cabimento. Conhecer Nutella e não conhecer cuscuz. Olha só, gente. E aí, o que a gente pensou para vocês provarem aqui? Fazer um requeijão artesanal, que a gente faz usando... Quem gosta de comer um pãozinho com requeijãozinho? Ou mesmo no cuscuz. Quem já colocou uma colherada de requeijão? É demais, né? É muito bom, não vou negar, é muito bom mesmo. Mas quem já olhou recentemente o rótulo de um copinho de requeijão? Eu já, assustador. Quantos ingredientes você acha que estão ali? Uns 8, no mínimo, né? Eu contei. Tem marcas que tem 14. 14 ingredientes numa coisa que daria para fazer com 2, né? Mas aí, o que a gente usa para fazer isso daqui? Leite, manteiga, um pouquinho de queijo para dar sabor, uma pitada de sal, só. E aí o elemento ácido que você pode usar limão, vinagre, ou o que eu gosto, limão com vinagre, porque cada um traz uma coisa. E olha a textura disso, super cremosa. E é porque estava na geladeira. Se a gente tivesse deixado 1 minutinho fora, ia estar mais cremosa ainda. Então a gente vai colocar um pouquinho de requeijão. Olha só. Cadê a geladeira? Ele falou que mas não tem geladeira aqui. Ele está mentindo. Não foi culpa da geladeira, não. Olha só. E aí tem um ingrediente secreto aqui. Que não é secreto porque eu vou contar para vocês, né? Olha só, vou temperar com um pozinho aqui. Quem sabe onde está o pozinho? Está aqui. Olha, se Dona Ana Rita cheirar, ela vai saber na hora do que se trata. Mas vamos ver, cadê? Eu vou pedir ajuda pelo rapé. Não. Deixa eu arrumar aqui. Vamos ver se vocês estão com o aroma apurado aí. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui, para ficar bonito na câmera. Vamos ver se vocês estão com um olhar apurado. Olha que mais bonito.
Quem sabe o que é isso? Será que tem alguém aí sentindo o cheiro? Coentro? Não. Não. Olha, a gente já desidratou coentro, não gostei muito. Para mim, coentro é fresco, eu gosto do coentro bem fresquinho. Ele cria um sabor, um aroma quando seca. Não é toda erva, né, que seca bem. Mas não é coentro, não. Mas olha a cor, que lindo. Manjericão? Não. Mastruz, quem falou? Eita, nariz bom da Gota Serena. Merece um dadinho, vai ganhar um dadinho. Parabéns. Mastruz. Quem já tomou mastruz, ou comeu mastruz, ou usou mastruz? Um bocado de gente. Agora, dessas pessoas que comeram mastruz, quem tomou mastruz como remédio? Aí, ó. É isso. Receita de vó. Meu pai fazia mastruz com leite toda vez que eu tava com tosse, eu ficava torcendo para ficar com tosse, que era uma delícia. Leite quente, jogava o mastruz. Aí eu descobri muito tempo depois que muita gente usa como cicatrizante também. Alguém já ouviu falar disso? Que se você tem um corte, alguma coisa, uma queimadura, funciona. Eu já testei depois. Em animais também. Aí eu pensei, pô, se o negócio faz bem para a saúde e é gostoso, por que a gente não usa na cozinha? E, obviamente, hoje a gente não descobre nada, né? Por exemplo, os mexicanos usam isso na cozinha há milênios. Eles chamam de epazote. Eles usam no feijão, igual a gente coloca louro no feijão, coloca coentro no feijão, eles colocam mastruz no feijão. E é delicioso. Aí a gente começou a usar em um monte de coisas. Tem uma receita de sobremesa, está no cardápio agora. A gente vai fazer em Bananeiras amanhã, inclusive, chamada mastruz com leite. Tem uma ganache de chocolate branco com mastruz, sorvete de leite e uma telha, um crocante de leite com mastruz, também delicioso. E a gente descobriu com os testes, não é à toa que não só a receita chama mastruz com leite, como a banda de forró chama mastruz com leite, né? Não é por acaso, é com uma combinação maravilhosa. E a gente, né, sabendo que ele combina bem com os lácteos, a gente começou a testar ele nas receitas salgadas também, por exemplo, junto com requeijão, com queijo. Agora, não sei se estão vendo, mas tem uma carinha de Brasil, né? Verde, amarelo, branco. Só faltou o prato azul, né? A gente tem um prato azul, né? A gente monta um depois. Pessoal, eu sei que eu estou extrapolando o tempo já, sei que vocês estão com fome, mas queria saber... Pô, obrigado. Estou me sentindo em casa mesmo, graças a vocês, obviamente. Não a Mariela, que está aqui já ansiosa para... Não, eu estou quietinha. Mas eu queria saber, Mariela, se eu posso perguntar para eles se eles querem fazer alguma pergunta. Claro, pode perguntar. Vocês querem fazer alguma pergunta? Agora, esse microfone vai ter que passar. Rodrigo, boa tarde. Meu nome é Bruno, sou de Natal. Eu já tive a oportunidade de ir algumas vezes a São Paulo. Fui na sua casa, lá na Vila Medeiros, né? Conheço Obrigado, Mocotó. Bruno. Já fui em dia de semana, bem tranquilo. Fui no final de semana também. Final de semana bem corrido. Já tomei drink lá na calçada. Como já foi dia de semana, bem tranquilo. E até me aventurei, meio que sem permissão, estou até confessando isso aqui agora. Subi lá no Engenho. Tinha um rapaz que eu esqueci o nome dele, que é o responsável, o chefe responsável. Gabriel Salvini. Gabriel. Ele está aí com a gente. Abri a portinha lá, estava fechado, pedi licença. Ele entra aí, tirei umas dúvidas sobre o Dadinho, sirvo o Dadinho na minha casa. E fui mais curioso ainda, subi lá na laje, fui na horta. Então, assim, adoro, já fui várias vezes. Pego o Uber do centro de São Paulo, 1 hora e pouquinho para Vila Medeiros. Pô, e é exatamente sobre isso que eu quero perguntar. Minha casa de Natal, eu faço uma cozinha afetiva, né? Eu cozinho, ofereço para os meus clientes aquilo que eu aprendi com minha avó, com minha mãe, que era servir a nossa família. Só que eu estou na margem, né? Na periferia da cidade do Natal. Minha casa, durante esses 12 anos, já ganhou um bom destaque, mas até hoje eu vejo que eu sinto muito preconceito, né? Por algumas situações que você, talvez não, você já superou, né? Então, são duas questões, né?
a estrutural, falta de estacionamento, localização, estou à margem da cidade, né? Apesar de receber clientes em todos os níveis sociais e todos se agradarem, mas eu vejo em alguns momentos, em vários momentos, que eu sinto preconceito por onde eu estar localizado. Talvez, comercialmente falando, se eu estivesse no centro gastronômico da cidade, eu estaria faturando o dobro, não só falando em faturamento, mas falando mesmo de acolhimento público em relação à minha casa, né? E outra situação é que, sabe aquela história que o santo de casa não faz milagre? Então, a comunidade que está em volta não se envolve, talvez, no projeto do meu restaurante, não sente um pouco de orgulho, ou coisa do tipo. E eu vejo que minha casa acaba atraindo clientes de longe, favorecendo pequenos comércios vizinhos, né? Mas eu não sinto esse apoio da minha vizinhança. E tudo isso eu pude ver nas várias vezes que eu já fui lá no Mocotó, que você superou isso com muita maestria, né? É um orgulho para os seus vizinhos, para os comerciantes, falar do Mocotó, né? Tive a oportunidade de conhecer o Esquina também. Então, queria que você me contasse um pouquinho se houve estratégia, se foi uma coisa natural, se foi algo... Não te vi lá nenhuma das minhas visitas, mas tive a oportunidade de ver o grandioso seu pai um dia lá no balcão, tomando um cafezinho, uma figura. Então, eu queria que você me desse uma dica, algo que foi trabalhado em relação à comunidade. Deixa eu te fazer uma pergunta antes. As pessoas que trabalham lá, a maioria vem da onde? É do bairro, é do entorno, não? Bairros vizinhos próximos, a metade sim. Alguns vêm até de bicicleta, caminhando, porque eu sempre procuro pessoas pela proximidade. Sim. Olha, é uma ótima pergunta. O Mocotó, ele só faz sentido, ele só é o que é porque está na Vila Medeiros. Se ele tivesse em outro lugar, ele seria outro restaurante. E é isso, né? O sertão, a quebrada, uma cozinha tradicional, um toque de inovação, ser regional, regionalista, mas tentar criar uma linguagem universal que o mundo todo entende. Imagina, quando a gente começou, nem o paulistano entendia a cozinha nordestina como uma cozinha gastronômica, né? E o Nordeste é muito amplo, diverso, variado. A gente falava de uma cozinha ainda mais estigmatizada que a cozinha sertaneja, né? Não tinha a exuberância da cozinha do litoral, por exemplo, nem aquela coisa icônica da cozinha do Recôncavo Baiano, né? A nossa, como você chamou de cozinha afetiva, era a cozinha da nossa história, da nossa família. E fazia sentido para a gente estar ali. Eu lembro que recebi um cara muito importante lá, ele é dono de, hoje, sei lá, uns 80 restaurantes de um grupo grande. E aí ele me perguntou, pô, Rodrigo, isso acho que tem uns 15 anos. Tem uma oportunidade, um ponto maravilhoso em Pinheiros ali. Pô, eu queria te apresentar, se você montar um negócio desse em Pinheiros, vai estourar, cara, vai ser demais. Ele já tinha, na época, acho que umas 5 casas lá. E ele estava falando com todo o carinho mesmo, né? Não é que ele queria ser meu sócio, não é que ele queria nada. Ele falou, tem uma oportunidade lá, queria te mostrar. Eu não vou falar o nome dele, mas eu respondi assim, falei, olha, puta, muito obrigado pelo carinho, pela confiança, mas eu vou trabalhar para um dia você olhar para Vila Medeiros e pensar, acho que eu vou abrir um restaurante aqui. Porque Pinheiros já tem muitos bons restaurantes, né? Então, o Itaim, os Jardins, o centro, já tem um monte de oportunidades. Então eu pensava, pô, será que a Vila Medeiros não pode ter essas oportunidades? Será que a gente não pode ter aqui? Hoje no Mocotó trabalham quase 90 pessoas, só na Vila Medeiros. A grande maioria do bairro e do entorno. A maioria vem andando, tem gente que vem um pouquinho mais de longe, tem gente um pouquinho mais de longe, mas a maioria está ali do lado. Então, o que eu penso como o Jorge falou no começo, como que a gente pode, se o restaurante é capaz de restaurar um indivíduo, e é para isso que existe o restaurante, para restaurar, em outras palavras, é um lugar que foi feito para as pessoas saírem melhores do que entraram. Não é bonito isso? É tão singelo, mas é tão poderoso, tem tanta responsabilidade nisso. E aí, se a gente pode restaurar um indivíduo, se a gente for mais bem-sucedido, será que a gente não pode restaurar uma comunidade? E é sempre pelas pessoas, né? Primeiro, mais importante, as pessoas que trabalham ali,
as pessoas que vêm nos visitar, comer, os vizinhos, os fornecedores, né? Todo mundo que se envolve com o restaurante faz parte da comunidade do restaurante. Então, quando o fornecedor chega lá para entregar a macaxeira, a bebida, não sei o quê, ele encontra lá café fresquinho, o mesmo que a gente toma, bolachinha, água, banheiro e tal. Pô, ele faz parte da nossa comunidade. Se ele não sair dali restaurado, eu estou fazendo uma coisa errada, né? O nosso vizinho também, a gente tem uma relação, pô, são 50 anos, né? 52 anos a gente vai completar esse ano. Então, eu acho que você está no caminho certo. Se você está lá há 12 anos, acho que você está no caminho certo. E é perseverar e entender, né, como você pode, né, restaurar essa comunidade, como você pode fazer esse lugar melhor. E, naturalmente, eles vão pensar, pô, como é que a gente pode fazer? Como chama esse restaurante? Bodega do Mané. Pô, como que eu posso ajudar a Bodega do Mané? E parabéns, 12 anos não é para qualquer um, não. Aê! Conheço aquele cabra ali. Olá, boa tarde a todos. Eu fui ao Mesa São Paulo há 2 anos atrás, vi sua palestra com a Dri Salai. Admirei muito você, passei a admirar muito mais desde aquele tempo. E quando você falou em água, eu me lembrei que desde pequena, né, minha avó era cozinheira, minha mãe, eu tenho uma doceria, e eu sempre cozinhava para minhas primas, fazia salgadinho, aquele salgadinho de queijo. E a manteiga, a margarina da minha mãe, eu não podia usar para fazer as brincadeiras da gente. Então, eu colocava água e dava super certo. E foi aí que eu fui desenvolvendo, gostando da coisa, e hoje trabalho. Há 15 anos faço bolo, kit fecha, tudo, fiz gastronomia e pensei assim, eu me formei, eu não vou abrir uma coisa de qualquer jeito. Então, eu planejei uma coisa, foi muito melhor, Deus me deu uma coisa muito melhor. E hoje eu me vi na fala do rapaz aqui, que o pessoal disse, tu investiu no lugar errado, porque as pessoas de casa não valorizam. Eu moro numa cidade de 7 mil habitantes, tenho um pensamento muito além do que o pessoal dali pensa. E um dia, eu respondi no Instagram uma caixinha de pergunta de um chefe confeiteiro. E eu disse assim, como fazer para empreender uma cidade onde ninguém lhe valoriza? E ele falou, rompa a bolha. Então, eu peguei aquilo para mim e, com relação a isso, eu não penso só no dinheiro. Eu estou no meu momento, eu querendo sair de lá, só que uma coisa me prende, porque eu acho que eu tenho muito a oferecer ali ainda e mostrar às pessoas que não é só o dinheiro que conta. Eu também estou fazendo pós em nutrição e gastronomia, que é nessa onda de marmita frita, essas coisas que eu vejo, que eu perdi minha mãe com diabetes, eu não quero passar meus últimos dias de vida como ela passou. Você doente. não falou seu nome, né? Gracinha. Gracinha. Isso. Então, assim, eu vejo que lá no meu lugar eu posso contribuir muito. Embora eu não receba financeiramente por isso, mas é como você disse, a gente tem que restaurar as pessoas e que o dinheiro vem depois. Primeiro, qual é a minha missão aqui na Terra? Vou contar para você bem rápido uma história. Eu mencionei o Esquina, né? Falando do Baião de Dois com Nata. E falei que foi o nosso restaurante mais premiado, que ficou por 5 anos ali do lado do Mocotó, na Vila Medeiros. E nunca foi um grande negócio. Por quê? Estava sempre cheio nos finais de semana, que as pessoas cruzavam a cidade para ir para lá, mas durante a semana o movimento era mediano, assim, morno. E para um restaurante dar resultado tem que estar cheio sempre, né? Quem trabalha em restaurante sabe. E aí a gente descobriu 2 coisas muito importantes. Que a Vila Medeiros podia ter um restaurante estrelado. Segunda, a Vila Medeiros não precisava de um restaurante estrelado. E aí a gente falou, pô, esse restaurante, nesse contexto, sério, a gente ganhou todos os prêmios possíveis. Da Prazeres da Mesa, todos os anos, melhor novo restaurante, melhor cozinha brasileira, da Veja, da Folha, o Fifth Best, uma estrela Michelin, no 2º ano de funcionamento da casa, do 2º para o 3º ano de funcionamento. E não funcionava por quê? Por causa do contexto. Né? Tem um restaurante americano chamado Danny Meyer, um gênio, ele é o gênio da hospitalidade. Tem um livro maravilhoso chamado Hospitalidade e Negócios. É imperdível. E tem um capítulo dele que se chama Contexto, Contexto, Contexto. Então, um restaurante excelente, uma doceria excelente, um negócio excelente,
fora do seu contexto, não vai funcionar. E, por exemplo, o mocotó, tem gente que pode falar, pô, mas o mocotó está fora de contexto. Não, imagina um restaurante de uma família periférica, que mora na periferia, que apresenta uma cozinha periférica também, tá total no contexto, né? Tá, total. Então, às vezes é um projeto maravilhoso e realmente tem coisas que não vão funcionar dentro de determinado lugar. Acontece também. Às vezes é questão de tempo, vale a pena insistir, mas é só você que vai poder dizer se é para continuar ou se é para... Ó, tem mais duas perguntas. Espera aí, não, ele está na frente aqui. Ó, Mariela, se o cuscuz ficar frio e eles não gostarem, vai ser culpa sua. Não vai ser minha também, não. Eu sou o Igor, tive o prazer também de estar lá como cliente do Mocotó. E ainda mais, Rodrigo me abriu as portas e deixou não só conhecer a bela cozinha que ele tem, como a pessoa que ele é, né? Eu queria agradecer, acho que por bastante gente aqui, pela grande inspiração que você é de levar a comida nordestina, paraibana, pernambucana. A minha ida para São Paulo foi exatamente para assistir essa inspiração, e eu não imaginava que a inspiração ia me dar um tapa na cara, que foi você, para eu ter que voltar para a Paraíba, né? Desculpa, foi sem querer. Então, eu já não lembro do tapa, mas... Mas, contando spoiler, o tapa valeu muito a pena e a gente já colhe frutos exatamente pelo esse belo trabalho que você faz aí, que eu acho que o nome armorial que a gente está usando aqui para a cozinha paraibana representa bem. O tapa na cara é exatamente a pergunta que o nosso colega fez, a Gracinha também, essa questão de resistência, né? Eu fui chorar umas pitangas para Rodrigo, dizendo o quanto era difícil o restaurante aqui, minha família tem restaurante há 44 anos, e aí o Rodrigo usou uma metáfora, não sei nem se você lembra. Você disse, eu estou no Vila Medeiros, Igor. Você acha que eu queria estar aqui, escolheu para eu estar aqui? Aqui não tem nenhuma árvore para eu ficar com meu filho. Você sabe o que eu faço? Eu planto uma árvore aqui. E aí eu peguei essa metáfora... Disse, vamos voltar para casa, vamos voltar para casa, no restaurante 44 anos de história. Alguns aqui vão conhecer o Recanto do Picuí. Nossa unidade matriz estava fechada há 6 anos. Eu reabri lá sozinho, aluguei o Ponte Novo para resgatar toda essa história. E hoje a gente está colhendo frutos ainda maiores do que a gente tinha. E tenho certeza que você foi um forte incentivador disso. Obrigado. Ah, desculpa, tinha uma pergunta e aí é do meu mundo. Eu fiquei muito curioso com o método que você faz carne de sol lá. E aí eu nunca tive essa oportunidade de perguntar pessoalmente, que é bem diferente do que a gente faz aqui. Se puder abrir um pouco sobre essa cura, eu agradeço. Claro. Pô, obrigado, Igor. Deixa eu recuperar o fôlego aqui. Eu tive o prazer de receber o Igor e Painho também. Lá, pô, que dupla fantástica, que história linda também. E obrigado por essas lembranças. Carne de sol. Quem sabe dizer o jeito certo, o tradicional de fazer carne de sol? Quem sabe? Sal e açúcar? Só sal. Só sal. Põe no sereno ou deixa durante o dia no sol? Pode pôr na geladeira ou não? Não? Nunca, de jeito nenhum? Sim, pode pôr na geladeira. Acho que já perceberam onde eu quero chegar, né? Não tem o jeito certo de fazer carne de sol. Tem coisas que, se a gente não fizer, não vai ter carne de sol, mas dentro desse universo do que é a carne de sol, o que eu entendo é uma carne salgada e curada. Se você faz isso, por exemplo, numa noite de fevereiro, você tem um resultado, colocando lá no sertão, né? Colocando no sereno, salgando e tal. Se você faz com um bicho mais velho, um animal de 2 anos e meio, 3 anos, você vai ter um resultado. Se você faz numa noite de dezembro, é outro resultado. Enfim, tem muitas maneiras de fazer carne de sol. Agora, o que a gente almeja com a carne de sol? Por que a gente salga a carne de sol? Por que a gente começou a salgar? Conservação. Você estendia alguns dias
a vida útil da carne. Só que quem tem geladeira em casa? Todo mundo tem. Mas por que vocês comem carne de sol ainda, já que tem a geladeira para conservar? Porque é gostoso, né? Por isso que a gente continua fazendo. A gente começa com uma necessidade, a gente vê que é bom e aí cria uma tradição, se perpetua. Só que hoje a gente tem um gado diferente do que a gente tinha no passado. Hoje as condições... Agora imagina lá na Vila Medeiros, chega a vigilância sanitária, tá as carnes penduradas lá na calçada. Ah, não, mas lá a gente faz assim, não dá problema nenhum, não. É completamente seguro. Ela não ia acreditar, né? Apesar que a gente sabe que chegamos até aqui, inclusive. Então, o que a gente faz? A gente entende o que é a essência do processo e reproduz aquilo dentro do contexto, né, das condições que a gente tem. Então, lá, respondendo a pergunta finalmente, Igor, aprendi isso no México, que eles têm uma carne chamada carne cecinada. Eles fazem muito parecida, só que eles fazem mantas mais finas, assim. Sal e caldo de cana. É assim que eles curam a carne. Usam caldo de cana, sal, e eu comi, fiquei alucinado. Eu falei, nossa, isso é bom demais, cara. Só que caldo de cana é difícil, né? Você tem que pegar muito fresco, ele fermenta rápido, não é todo dia que a feira está perto de casa lá para você pegar o caldo de cana. Aí eu comecei a usar açúcar mascavo, que para mim é o açúcar mais puro, assim, né? Com menos interferência. Então a gente usa uma parte de açúcar mascavo para 10 partes de sal. Então para 1 quilo de sal a gente pega 100 gramas, né? 10% de açúcar mascavo, mistura. Aí, com essa mistura de sal e açúcar mascavo, a gente salga a carne, não vão dar risada, mas 2,2% do peso da carne, o peso dessa mistura. Que a gente entendia, né, que 2% de sal era uma cura ideal para você não ter que dessalgar a carne, porque você pode fazer com mais sal, só que aí você dessalga um pouco, né, a carne. Então a gente falou, vamos fazer já direto a quantidade ideal de sal. Então 2,2% dessa mistura, salga, fica numa caixa, né, toda empilhadinha por 2 dias, é o que a gente considera ideal. E aí vai para uma geladeira, uma câmara, em temperatura controlada, perto de 5 graus, e fica por mais 2 dias. Então, 4 dias de cura para carne de sol. Na cozinha, acho que aprenderam na escola, né, é sempre uma relação de tempo e temperatura. Se você usa mais temperatura, menos tempo. Se usa menos temperatura, mais tempo. Então, a gente que não pode curar no sereno, ali nos 15 graus, 17 graus, porque a Nutri ia surtar, a gente faz essa cura numa temperatura menor por mais tempo. E é bom que aí a gente, independente das condições meteorológicas, a gente tem sempre um resultado muito constante. E o corte que a gente usa hoje, majoritariamente, ou alcatra de Angus ou colchão mole de Angus. Gado curraleiro também. A carne de sol de hoje que a gente trouxe é de gado curraleiro, que vem lá de Goiás. Mas muito boa a pergunta. Obrigado. Depois quero aprender a sua também, que deve ser melhor que a minha. E acho que acabou o nosso tempo, né? Olha... É que eu tava Desculpa, me empolguei. Não, é o seguinte, gente. Você vai fazer foto com esse povo todo? Então, nós temos que organizar, porque ele também tem que fazer foto, tem que fazer um programa lá atrás, que já está tudo organizado. É nada. A Globo, bem. Então, primeiro uma salva de palmas para esse cara maravilhoso. Parabéns. Estão aqui. Maravilha, gente. Ouvir você, Rodrigo, é uma delícia, sempre, né? E é o abraço mais gostoso do Brasil também. Deixa eu apresentar esses meninos. Os meninos. O menino que abriu a porta para você, Gabriel Salvini, Adriano Calé, que é subchefe lá do balaio. Eles estão... Para você, né? Eles que prepararam toda a degustação de vocês. Então, o que eu vou pedir? Mas só se tiver boa. Se tiver ruim, não foi ele.
Mas o que eu pediria a vocês? Vocês vão... O Rodrigo vai agora para o estúdio, que ele tem que fazer uma foto nossa. Vocês fazem uma fila ali na frente, naquele... Sabe? Vocês já estão acostumados. Mas eles têm que comer primeiro, Mas senão o eles vão cuscuz vai sair, ficar frio e vão Quem não comer falar não que ganha não sei. foto, tá? Mas aí, olha, vocês... Deixa eles sair aqui primeiro, vocês vão pegando os pratinhos e vão comendo como a gente combinou, tá? Pessoal, Gente, muito obrigado. quem vai ter degustação? Lembra que a gente combinou que a degustação vai ser para quem está sentado? Então vamos devagar, que o pessoal que está ali no pé já está indo pegar a degustação. Desculpa, moça. Vamos